Meus amiguinhos, você que pega a revistinha das cifras, não tem revistinha de cifras, isso aqui é 20 anos atrás. Não tem mais, agora é tá muito aplicativo. velho. Você que entra no aplicativo de cifras e acha que tá arrasando tocando violão no churrasco da família, se prepara porque o tema de hoje vai fazer você repensar a sua carreira. É verdade. Existem instrumentos de todos os jeitos possíveis, de sopro, de cordas, de percussão, enfim, tem várias variações. Alguns são mais fáceis de se tocar, outros nem tanto, Nem e tem tanto. os negócios que são treta de verdade. A gente aqui já fez uma lista dos instrumentos mais fáceis e vocês pediram aqui pra gente falar dos instrumentos mais difíceis de tocar. Júnior, qual foi o mais difícil que você já tocou, cara? Ou que você já tentou tocar? Não foi uma tentativa séria, mas eu já brinquei de tocar violino e é uma treta, meu verdade. amigo. Quero falar um negócio, Júnior, que assim, ó, quando a gente fala de instrumento fácil ou difícil, sempre tem que lembrar que todo instrumento, ele realmente é difícil pra você tocar, pra você tocar bem. Pra tocar bem. Você tem que se esforçar muito. Profissionalmente, você vai ter que desprender muito do seu tempo ali. É coisa de década, não é? Tipo, Gera uma paixão tão grande, quem gosta do negócio gosta tanto, que realmente não consegue largar a vida toda. mas hoje a gente vai falar de uma coisa aqui, que são os instrumentos difíceis. Tem gente que tem mais aptidão, na minha opinião, com instrumentos rítmicos. Então tem aquele seu amigo que batuca bem, e tem aquele cara que às vezes é bom de ouvido, de lembrar de uma nota, de reconhecer, o cara que é ouvido absoluto. Tem gente que muito pequeno, quando criança, desenvolve o ouvido absoluto, né? Pra tentar explicar, a mesma coisa que acontece quando a gente olha, sei lá, pra esse balde e fala isso é vermelho, a pessoa ouve uma nota e fala isso é um lá. É. Sabe? You're X-Men. Então a gente vai falar aqui, galera, do senso comum, dos instrumentos que são mais difíceis, que todo mundo aí acha mais difícil. Mesmo aqueles que sabem um pouco, até os que não sabem. Começando pela clássica e difícil de montar, mano. Começa assim, É difícil de montar, é verdade. Puta que pariu, Júnior. Essas Ferraris são difíceis demais, cara. E dá uma preguiça. trabalho. E dá um trabalho, cara. pesado. A gente tá falando da bateria, galera. Que a gente tá super acostumado aí de ver escondido no palco, em vários shows. E é difícil, cara, às vezes começar a tocar, porque você vai incomodar o seu vizinho, cara. Essa é uma das dificuldades da Essa é uma das bateria, é que dificuldades. você precisa de um lugar isolado acusticamente pra você não incomodar os outros, né? Outra dificuldade, Júlio, é que você não se diverte tanto sozinho. Eu chamo isso de curva de aprendizado, a minha viagem. É assim, tem instrumentos que vai te trazer um retorno de prazer antes. Então, vou dar um exemplo. Putz, você começa a tocar violão, pouco Você- tempo, uma rodinha você tá de tocando uma violão. musiquinha, você tá tocando um Camas de Ar do Nirvana e tá se divertindo. Outros instrumentos, cara, que precisam de, às vezes, como uma bateria, que você precisa se dedicar sozinho um tempo, até você se juntar com um amigo que toca baixo, guitarra, e sentir a sensação de ser o batera de uma banda, putz, demora muito treino pra isso, Fala cara. isso que você vai desencorajar os futuros bateristas, cara. Eu entendo, concordo, porque tem um lado um pouco ingrato, mas ao mesmo tempo batucar você pode batucar em qualquer lugar. Verdade. Eu, por muito tempo, eu estudei bateria batucando no meu próprio corpo, enquanto eu não tinha um instrumento pra treinar, entendeu? Ah, temos um então, ponto. Então, porque o percussivo é um negócio que é muito intuitivo. Eu tô aqui, eu fico batucando, você tá ligado? Então é diferente. Não necessariamente você vai precisar do instrumento pra treinar algumas coisas Ok. desse instrumento, tipo alguma coordenação, uma coisa assim, você pode treinar sem ele. As dificuldades é que você que tem que manter o ritmo, né? O BPM que foi escolhido. Então, se a música tá lá em 100 batidas por minuto, se alguém começar a ficar ansioso e tentar correr, você que tem que segurar a galera e falar, não, é aqui, ó. Aham. É aqui que tá o swing. E é quase um transe que você entra. É quase um transe que você entra. Outra dificuldade, em muitos gêneros, você tá fazendo coisas completamente... Na maioria das vezes você faz coisas completamente diferentes. Cada membro, né? Um pé do outro e uma mão da outra. São 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um pé no bumbo, outro no hi-hat, no chimbal, e aí as mãos e tudo mais. É difícil. Então, dependendo do gênero, por exemplo, salsa, essas ondas mais latinas, assim, são extremamente difíceis o lance da coordenação. É um instrumento que exige bastante coordenação motora. Por falar em coordenação, o que dizer, Júnior, do acordeon, cara? Mano, esse é treta, hein?
galera, é que nele você pode tocar várias coisas ao mesmo tempo, mas tirar som dele é difícil, porque ele é um fole, né? Onde você tem que soltar o ar e colocar pesado. Ele é um piano de poucas teclas. E o que baixo... tá vertical assim, você já não tá enxergando assim, você tá enxergando assim. E a parte do baixo e é a o pior. baixo, mano. Mano, velho, aí Aquilo é... Não, sério, aquilo é muito esquisito. Imagina que é um monte de botão do seu lado esquerdo que parece tudo exatamente igual. Quando você olha, embaralha a vista. Não são teclas de pianos, são pininhos do Resta 1. Exatamente, só que uma de pininho. E aí o cara tem que tocar um negócio com a mão direita, outro negócio com a mão esquerda, fazer a parada rítmica, abrir e fechar. É treta de verdade. Esse instrumento... Ó, eu tenho uma certa facilidade com instrumentos, como muita gente deve estar ligado. Cara, com acordeon eu me sinto patético. É absurdo, eu também. Eu fico... Cara, a primeira vez que eu tô conseguindo fazer um som com esse negócio. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um instrumento só de forró. É verdade. Tanto é que o acordeon, ele é usado demais lá na Europa e também nas Américas todas, em vários estilos musicais, como o tango, por exemplo, que você acabou de citar. Agora tem uma parada que dificilmente você vai ver no forró, galera, que é um violão meio bizarro. O violão microtonal. Esse aqui é pra humilhar a galera do ocidente. Aqui, galera, no Ocidente, sei lá, desde Bach, da música clássica, toda a música foi se desenvolvendo e criaram as 8 notas, né? Na verdade é uma escala de 12 notas, 12 com os meio tons, o seu piano, galera. Tons, Aquilo foi desenvolvido e foi convencionado daquela maneira. Mas lá no Oriente não. Tem muitas notas entre o dó e o ré. Aí que complica o negócio de num grau, cara, que pra mim não faz sentido. Porque assim, os 12 semitons ali, pra mim já são bem suficientes e muitas vezes complexos, assim. Mas ó, Júnior... Imagina começar a entrar no microtonal. Isso soa, tá ligado? Então o violão microtonal, ele é um violão onde os trastes são todos microtonais, é embaralhado, é muito louco. Então é aquela música que é meio assim... Um instrumento, uma guitarra normal, que a gente aqui no Ocidente tá acostumado a ver, tá ligado que tem aqueles ferrinhos metálicos ao longo do braço e aquilo serve pra definir, pra marcar, pra determinar notas, exatamente aonde é... Porque assim, ó, uma nota, ela é dada pela distância de um ponto ou outro da corda, né, que tá esticada com uma certa tensão. Conforme você aperta o dedo ali, vai subindo a nota, vai descendo, enfim. Aqueles ferrinhos são os trastes, eles ajudam a determinar exatamente aonde a corda vai ficar, o tamanho da corda perfeito para poder dar aquela nota afinada. O violão microtonal, ele tem os trastes, não é que ele não tem nenhum. Só que aí Só que é dividido em microtons. Exatamente, então soa quase como um violino que você consegue fluir pelas notas, só que... Exatamente. Cara, é um negócio, tipo... E como a gente tá falando, Júnior, de uns instrumentos bem diferentes, vamos comentar de um negócio muito louco chamado gaita de fole. Dá até vontade de você ser escocês quando você ouve esse som, porque tem um negócio cultural muito legal, interessante, muito legal, atraente. muito legal. Mas o funcionamento dele, cara, é uma doideira, é bem diferente do que normalmente as pessoas imaginam, sendo que o mais difícil é conseguir ter fôlego pra tirar som dessa parada.
haja pulmão, cara. É. E é muito louco porque o cara, ele assopra pra dentro daquela bolsinha, ele vai criando uma reserva de ar. Eu entender o que é aquilo. E aí ele vai apertando com o sovaco o bagulho. Que deve ser por nunca acabar, né? Pro negócio ficar... E aí por isso que cíclico. fica uma nota eterna, porque o cara tem tempo de respirar entre uma coisa e outra. E aí é uma coordenação aqui. O sonho de alguém que acende uma lareira, uma fogueira, ter algo assim... Bom, galera, você tem que ficar mantendo um fluxo de ar, né? Enquanto isso, na ponteira dela é tipo uma flauta, você dá a nota. Então você Uma assopra, flautinha ali. aperta aqui, dá a nota aqui. Dá aquela suvacada. Isso, e aqueles tubos... Vai soprando. É que assim, é tão esquisito, galera, que é difícil porque é difícil até achar um instrumento desse. Exatamente. E o som da gaita de fora, ele sai por esses 3 tubos que tem na parte de cima, sei lá como é que fica aqui do lado, mas aqueles tubos altos que garantem aí um tipo de ambiência no som. Som... Que fica um pouco estranho, é meio desafinado, é um negócio estridente, mas bem colocado no contexto certo, soa muito interessante. É muito interessante. Outro instrumento da nossa lista é o oboé, que O oboé é complicado, também funciona pelo cara. sopro. E também ele é muito difícil, galera. Dos instrumentos de sopro, né? Ele é um dos mais difíceis. Ele é um instrumento de palheta, muito parecido Sim. com o sax Tem e um com lance o clarinete. de embocadura também e tal. Dos instrumentos de palheta, que é igual ao sax, dizem que ele é o mais difícil. É. Antes dele é o clarinete, que também é, mesmo com a palheta, é muito difícil acertar a bem pressão complicado. dele. E aí, assim, ó, acertar as notas no oboé pode ser muito complicado, até porque as sequências não são tão óbvias quanto nos instrumentos de corda, por exemplo. Então acaba ficando mais complicado de memorizar. A afinação na embocadura ali também é um negócio E, Júlio, complicado. dizem que o oboé, ele tem muito cotovelo. A flauta, ela é bem linear. Quando você vai pro sax, já tem 1 ou 2 cotovelos. Aí São saltos no clarinete de nota. mais, de você ter que, assim, você tá vindo 1, 2, de repente é assim, aí depois Sim, é assim, e depois sim. assim, ele não é linear igual uma flauta, sabe? Sim. E como o oboé, ele tem um som muito claro, as notas, elas precisam ser acertadas em cheio. Você não pode ficar variando, você não pode ter, é diferente, né, com os outros ele instrumentos precisa de daquela sopro. nota precisa. Ele precisa de um jato de ar preciso, né? E que você sustente isso, que é muito difícil. E as pessoas demoram meses pra conseguir fazer isso. Pra conseguir tirar uma nota bem tirada, assim. E sustentar a respiração também é um desafio, além de ter que desenvolver uma técnica para mudar ali o dedilhado nas melodias sem afetar a transição e desafinar tudo. Cara, foge, tá ligado? A não ser que você Foge seja do um oboé. completo A não ser apaixonado que pelo sua oboé. tia tem em casa um oboé. Além de que é um instrumento extremamente caro. E aí você tem que ter um instrumento bom pra tirar um som bom. Então, assim. Não, e cara, você não nasceu tem perto que do ser oboé, apaixonado. não tem nada a ver. Quando eu era criança, no máximo era o loboé. O loboé é mau. O oboé não é. Não gostou dessa, Júlio? Desculpa. Ó, eu falo porque eu toco vários instrumentos de sopro, eu adoro. Eu tenho, mano, eu faço... Você já tentou o oboé? Eu nunca tentei um oboé, mas eu falo uma coisa. O clarinete é treta. E falaram complicado, que a oboé é bem mais difícil que o clarinete, tá ligado? É verdade. O trompete também marca presença aqui nessa nossa lista. E segundo alguns instrumentistas experts no assunto, a dificuldade desse instrumento é muito parecida com a do oboé, que é começar a tirar algum som dele. É tipo, é do zero, de cara ele já é complicado. Porque, ó, galera, por exemplo, quando você vai tocar um saxofone, você assopra e aqui é uma nota, né? E você assopra, você pode até variar um pouco o jeito que você tá soprando. Sim, conforme vai ficando mais agudo, Mas quando você tá, varia um pouquinho mas a quando tá pressão. certo, entra na nota. No trompete, não. Um botãozinho tem 3 notas. Exato. E aí, dependendo de como você... A pressão do ar, o buraquinho que você gerou no bico ali, a maneira como você tá encostando a boca no negócio, vai mudar completamente a nota que você vai dar. E aí você imagina aqueles solos complexos que fica...
fora as notas longas, que tem uns caras que tem umas técnicas muito complexas, que eles vão puxando o ar pelo nariz e eles vão soltando aquela nota respiração eterna. circular, né? A respiração circular. Então a nota nunca para, o cara tá respirando e assoprando ao mesmo tempo. Mano! Você é louco, cachoeira. Bom, quem vê caras como o Miles Davis, o Louis Armstrong arrebentando, nem imagina que antes de qualquer coisa você tem que treinar o sopro pra começar. Esses caras começaram muito cedo. Começa só com o bico ali, né, tem uma galera sem que- ele, só o bico, Tem exatamente. gente que faz assim na mão também, porque É isso, é. Depois fica com boquinha. Fica com boquinha e com bochechão. bochechão. De baiacu. Bom, depois você tem que treinar a embocadura, a vibração dos lábios, pra aí sim começar a tirar algumas notas. É muito complexo. Posição de Cara, mão, da mas não primeira de à boca. quinta, tudo aqui na... é difícil demais. Ainda também tem todo um lance de postura na hora de tocar, então se você quer ser um trompetista, boa sorte, porque você vai precisar. E fica aqui uma dica, toca afinado, mano, porque um trompete desafinado é um negócio chato. É, exatamente. Toca em casa dentro do armário. Se tranca por um tempo até ficar bom, aí depois você mostra pros seus amiguinhos. Bom, e se você também quiser tocar harpa, você vai precisar de sorte, sem dúvida, galera. É um instrumento que encanta, um instrumento maravilhoso, mas que é casca grossa pra aprender. Bom, para as pessoas que tocam piano, a coisa fica um pouquinho mais fácil, porque essas pessoas já têm uma lógica meio parecida gravada na cabeça, com a disposição das notas, vão ficando cada vez mais agudas, né? Do grave pro agudo e tal. Mas é um pouco complicado pelo lance das cordas, não tem essa coisa visual tão fácil quanto a gente falou do piano, O instrumento é assim. gigante, cara. Pra você andar com uma harpa, pra você cara. conseguir uma harpa. Esse instrumento, além de difícil de tocar, é difícil Difícil de você carregar por aí. conseguir uma. Eu chamo um Uber e enfia no Uber Uber a harpa. harpa. Como é que vai ser, mano? Quero ver. Existem vários tipos de harpa: paraguaia, a céltica, a cromática. Gente, quanta harpa. Complicado. E vamos falar da mais famosa, a sinfônica. É verdade. Que arrasa. Essas harpas têm 7 pedais que alteram os tons das notas que você controla enquanto você puxa as cordas, tá ligado? Enquanto você vai beliscando as cordas, você vai alterando esses pedais e trocando automaticamente a nota que cada corda dá. É tipo dirigir um carro. A harpa sinfônica, galera, tem na média 44 até 47 cordas, então imagina a harpa cromática, que é maior e tem 76 cordas, todas cruzadas. Um emaranhado louco. Ou aqueles anjinhos novinhos tocando harpa, eles não sabem tocar. Super complicado. Vamos dificultar um pouco a sua vida. Olha isso antes, ó. Conforme você desliza o dedo, vai mudando bastante a nota. Então é complicado. Agora, com o arco, meu amigo, eu não tenho a manha, né? Vira aquelas desafinadas, tá ligado? Um instrumento de cordas que também é complicado demais é o contrabaixo acústico. É contra tudo esse instrumento. Que é importante não ser confundido com o cello, com o violoncelo. Que é bem mais favorável. Que é bem mais só porque é um pouquinho menor os intervalos das cordas. O contrabaixo ele é gigante mesmo, você tem razão. E ele é Ele é grande, cara. E é meio desajeitado pra tocar. Ele pode ser tocado com um arco, né? Que é muito legal. Ou pelo pizzicato, que é aquela forma de dedilhar. Que o violino também pode ser tocado assim, mas que a gente ouve muito mais no contrabaixo acústico pelo jazz, pelo walking bass. Exatamente. Esse instrumento pode ser usado desde em orquestras até pro jazz, pro bluegrass, e sendo então um instrumento bastante versátil, mas a grande dificuldade desse instrumento é que ele também não tem trastes, que é aquela história que eu falei dos intervalos, que você tem que ter uma precisão, e assim, é um braço muito grande, cara, e dependendo da frase, o cara tem que estar com a mão aqui, ele vai lá pra baixo, faz tum, tum, tum. Mano do céu! O contrabaixo elétrico, ele é dividido em casas, então tem aquela divisão dos trastes, é muito mais
mais fácil. Esse contrabaixão não. Além de você ter que tocar com o arco, você tem que achar que na distância do dedo tem que ser precisa. Então aqui é assim, um tom, aqui assim, aqui assim. E cara, vale falar também que precisa de uns certos calos nos dedos, porque aquelas cordas são pesadas. Achei especialista. Vem mostrar aqui, Vitinho, como é que toca. Chega, mano, chega, por favor. É o Peter, que o financeiro, baixista do Nominalista. Você entende? É, eu acho que é a cera, Júnior. Era assim. Certeza que é a cera. Mostra o lance da diferença das notas pelo dedo. Que é como se fosse um baixo normal. Você tá fazendo parecer fácil. Intervalo de quartas, então, né? Agora ele fez parecer difícil de novo. Isso é muito difícil, não se engane, você que tá em casa. Mas você vê que ele não fica olhando pro instrumento, porque já tem gravado aqui a distância entre as notas. E poderia, né? Porque tá do lado. É isso. Tempo de E aí, pausa. você vai tentar? Deixa eu ver. Tem que testar, né, mano? E aí, por último, a gente tem esse instrumento que eu toco faz um tempo. Eu vou falar toco faz um tempo, a galera acha que eu sou profissional. Que é o sitar indiano. Ele é muito difícil de tocar, porque eu estudei a música clássica indiana, que é muito difícil, a gente não tá acostumado a ouvir. Treta. E eu brinco que eu consigo impressionar um ocidental. Entendi. O sitar indiano, ele é o pai da guitarra elétrica, justamente, galera, porque ele já tinha um som de distorção muito antes da guitarra, verdade, tá ligado? É verdade. E ele também tem uma parada da distância da corda do braço, então você afunda um pouco, não tem uma Como entre um tom e outro, a gente tem 8 microtons, a gente fala que tem um abismo aí de microtons, Sim. você consegue fazer um bend de até 2 tons. Certo. Você consegue do dó pro mi num bend, tom... Ou fazer toné, é uma loucura. Mas e quando você pega um cara como Ravi Shankar, que é um dos maiores citaristas, ele está solando, despirocando aqui só. Sei. Ele não, entendeu? Tipo, ele pega um microtom e ele vai embora, tio. E uma curiosidade sobre esse instrumento é que esse som que você escuta que faz é a corda que tá trastejando naqueles ferrinhos, ela fica vibrando ali e isso gera um som metálico. Sim, porque o sitar ele tem 12 cordas que chamam parasimpáticas, que elas ficam dentro dele, que elas estão afinadas, na verdade, de acordo com o raga que você vai tocar. Ixi, galera, é complexo. Porque na música clássica indiana, vou dar só uma brecha, as pessoas não têm uma música delas. Seria como se o Jimi Hendrix interpretasse a pentatônica de lá. Escalas, vou tocar tal escala. Os ragas são escalas que são baseados em fórmulas matemáticas, coisas assim como os ragas, né, são matemáticos. Eles têm um jeito de se interpretar, uma hora, um dia, um sentimento. Quando eu comecei a estudar ele, eu fui procurar um professor e eu achei o Alberto Marcicano, que, cara, Alberto tá no céu lá, e que foi o cara que introduziu o sitar no Brasil e que foi discípulo do Ravi Shankar. E você só consegue um professor se ele te aceitar. Isso na Índia é hardcore. Se o cara vê que você não tem nenhuma aptidão música, nenhum ouvido, ele não te dá aula. Pista. Galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi pedido de vocês. Pedido de vocês pra completar ali os instrumentos mais fáceis, agora os mais difíceis. E a gente tá preparando, né, Júnior, uma outra lista verdade. muito boa. É. Tem uns instrumentos aí que eu selecionei, o Júnior selecionou, que é os mais estranhos do mundo. Aguardem. Se você quiser ver, inclusive, esse vídeo dos instrumentos mais estranhos, você precisa se inscrever no canal, mano, porque tá saindo Claro. vídeo toda semana direto. Siga aí a gente, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário. Se tem algum instrumento que a gente não falou, que é muito difícil, um instrumento que você toca e você acha que é completamente impossível, deixa também aqui nos comentários. É isso aí. Certo? Tia, solta a tuba e vem pro YouTube. E vem pro YouTube.